Gênesis 40, do versículo 1 ao versículo 23, José, na prisão, interpreta dois sonhos. E aconteceu depois destas coisas que pecaram o copeiro do rei do Egito e o padeiro contra o seu senhor, o rei do Egito. E indignou-se Faraó muito contra os seus dois eunucos, contra o copeiro Mó e contra o padeiro Mó. E entregou-os à prisão na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. E o capitão da guarda pô-los a cargo de José para que os servisse, e estiveram muitos dias na prisão. E ambos sonharam um sonho, cada um seu sonho na mesma noite. Cada um, conforme a interpretação do seu sonho, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na casa do cárcere. E veio José a eles pela manhã, e olhou para eles, e eis que estavam turbados. Então perguntou aos eunucos de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa de seu senhor, dizendo: por que estão hoje tristes os vossos semblantes? E eles lhe disseram: temos sonhado um sonho, e ninguém há que o interprete. E José disse-lhe: não são de Deus as interpretação. Contai-mo, peço vós. Então contou o copeiro Mó o seu sonho a José, e disse-lhe: eis que em meu sonho havia uma vide diante da minha face, e na vide 3 sarmentos, e ela estavam como que brotando a sua flor. Saía, e os seus cachos amadureciam em uvas, e o copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas e as exprimia no copo de Faraó, e dava o copo na mão de Faraó. Então disse-lhe José: esta é a sua interpretação? Os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará ao teu estado, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando eras seu copeiro. Porém, lembra-te de mim, quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faze-me sair desta casa. Porque, de fato, fui roubado da terra dos hebreus, e tampouco aqui nada tenho feito para que me pusesse nesta cova. Vendo, então o padeiro Mó, que tinha interpretado bem, disse a José: eu também sonhava, e eis que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, obra de padeiro, e as aves os comia do cesto de sobre a minha cabeça. Então respondeu José e disse: esta é a sua interpretação? Os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça sobre ti e te pendurará num madeiro, e as aves comerão a tua carne. De sobre ti
E aconteceu ao terceiro dia, o dia do nascimento de Faraó, que fez um banquete a todos os seus servos, e levantou a cabeça do copeiro-mor e a cabeça do padeiro-mor no meio dos seus servos, e fez tornar o copeiro-mor ao seu ofício de copeiro. E este deu o copo na mão de Faraó, mas ao padeiro-mor enforcou como José havia interpretado. O copeiro-mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Meus irmãos e minhas irmãs, essas são as palavras do Altíssimo diante daquela geração em que José foi vendido pelos seus irmãos aos ismaelitas, né, e foi parar no Egito, né. Com isso, José foi preso indignamente por Faraó, que Faraó mandou prendê-lo, porque a mulher de Faraó, né, colocou olhos em José e queria que ele o deitasse com ela. Mas como ele não fez isso, ela usou de má fé para com José, e o seu senhor, que era o Faraó, terminando prendendo José, né, diante daquela cena que a tua própria mulher apresentou, né, que dizendo que José, né, tentou agarrá-la. Com isso, José foi para essa prisão, e lá os dois homens que chegou depois dele, o copeiro-mor e o padeiro-mor, tiveram um sonho. E diante desse sonho, ninguém conseguia, né, interpretar esse sonho. E aí, José viu os dois lá, né, com semblante de tristeza, e perguntou por que eles estavam, né, com aquele semblante de tristeza. Aí ele disse que eles tinham sonhado cada um sonho na mesma noite, né, o sonho de um, e ninguém conseguiria interpretar. E com isso, diante da face do Senhor e diante da vista do Senhor a José, né, José perguntou-lhe a eles qual foi o sonho. E aí o copeiro-mor e o padeiro-mor disse a José, né, e José interpretou os dois sonhos, né, e com isso aconteceu na mesma forma que José falou, aconteceu tanto com o padeiro-mor como o copeiro-mor. Isso é, diante da face do Senhor, são a visão que o Altíssimo, né, o Deus Todo-Poderoso, ele tem sobre aquele, né, por onde quer que ele esteja, por onde quer que algo aconteça com ele, mas ele sempre está com ele, ali na sua visão, né? Porque José dentro da cadeia, mas continuou com o homem, o coração puro em pureza e amor. Porque o amor está acima de tudo, né? E hoje, na geração em que nós vivemos, nós precisamos andar como José, né, andava naquela geração, diante da face de Deus, com a pureza do amor, com a pureza da sinceridade, com a pureza da verdade e no caminho da direção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque hoje nós precisamos, porque os corações do ser humano cada vez mais estão se esvaziando de amor, de pureza, de caminho, de realidade, né? E com isso, a violência, ela cada vez mais se aumenta. Aumentando, uns contra os outros, né? São todos nós sendo filhos da criação de Deus, né? Essas são as palavras do Altíssimo. Que Deus abençoe a todos. Dica do Altíssimo.